Salve pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um debate sobre a entrevista do Pablo Marçal no Roda Viva. Eu já venho falado desse tema aqui algumas vezes, né? E não tem como fugir dele. O cara monopolizou o debate das eleições e virou o grande personagem desse processo eleitoral até agora. Há um clima geral de barata voa tentando entender isso, uma grande surpresa por parte do meio político, da imprensa. E o que realmente me surpreende é que as pessoas não entenderam que isso é o novo normal agora, e eu já mencionei isso antes aqui no canal. E a entrevista do Marçal para o Roda Viva foi exemplar para mostrar esse lado do jornalismo, né, para mostrar essa falência do jornalismo na imprensa ali do centro do Brasil e do centro também, se você for parar para pensar, do centro político, né, que eles tentam se vender. E aqui eu queria explorar algumas falências que estão acontecendo aí no Brasil atual, né? Existe uma falência da política que gera essas figuras o tempo inteiro, uma falência que dinamitou a política tradicional e fez as pessoas tomarem nojo pela política. Existe uma falência do jornalismo desses grandes meios, atrelados aos donos do poder, que insistem em fechar os olhos para todas essas falências e, inclusive, insistem em negar algumas falências, como eu vou comentar um pouco mais para frente. Né? Então, existe, para além disso, uma falência da economia, que não consegue enxergar um palmo além das crenças já estabelecidas e sustentadas na base do dinheiro que mantém certas ideias, mesmo erradas, vivas. Nesse sentido, eu vou comentar um pouco cada uma dessas falências, mas focando especificamente na questão do jornalismo, usando a entrevista do Marçal para o Roda Viva como exemplo. O Pablo Marçal deitou o cabelo no Roda Viva e a culpa disso é da falência e do elitismo do jornalismo. Antes de entrar no tema do vídeo, né, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Já queria pedir para deixar o joinha no vídeo, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Queria agradecer aos membros do canal pelo apoio fundamental que têm dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e ir melhorando ele com o tempo. Queria deixar a sugestão para quem quiser apoiar o canal para que se torne membro. A gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivos e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Nessa última segunda-feira, o Pablo Marçal deu entrevista para o Roda Viva, e essa entrevista deu uma audiência bem grande e tudo mais. Vendo de fora, tentando não mergulhar muito na minha posição em relação ao Pablo Marçal, que é uma posição bem crítica, é sensato falar que ele jantou os entrevistadores. E isso não foi um mérito dele, foi um demérito dos entrevistadores, que chegaram quase todos ali com uma postura excessivamente elitista, achando que iriam acabar com o Marçal, e foram todos derrotados de forma vergonhosa. De cara, já dá para levantar algumas questões aqui, né? A primeira é a dinâmica que as redes sociais impõem ao jornalismo nessa busca por audiência, patrocinadores e tudo mais. Isso envolve uma questão mais geral da comunicação e menos do Roda Viva em si. Muita gente acha que a imprensa foi derrotada pelas redes sociais, e esse argumento até faz algum sentido. Mas há um elemento aí bem mais amplo, que é a imprensa sendo pautada pelas redes sociais. A gente pode achar que essa questão dessas candidaturas aí histriônicas, desse pessoal querendo aparecer com show na internet, é um ponto só da internet, né, dessa dinâmica de internet, de rede, mas isso envolve a dinâmica de como que as redes pautam a mídia tradicional. A grande imprensa ainda tem um canhão de comunicação na mão, e um canhão muito maior do que as redes sociais. Mas hoje ela acabou se rendendo totalmente à lógica, né, das redes sociais, que é a lógica do clickbait, que o próprio Marçal falou na entrevista, que é a questão da economia da atenção. Nesse turbilhão das redes, as pessoas precisam se destacar para capturar a atenção de quem está rolando o feed ou procurando alguma coisa para assistir no YouTube. E isso envolve a mídia também, que acaba entrando nessa dinâmica. O Marçal, ele é um candidato pelo PRTB, um partido nanico, sem nenhum tempo de televisão e sem nenhum deputado. Por conta disso, ele precisa fazer o espetáculo dele para ganhar destaque. E pelo fato da mídia cada vez mais depender do clickbait, depender dessas chamadas para poder capturar a atenção das pessoas, eles vão ser alvo dessas estratégias, como a do Pablo Marçal. E aqui já entra uma contradição gritante, né? Nessa postura da mídia, nesse elitismo da mídia que ficou bem evidente nessa entrevista. A mídia precisa dessa polêmica. Então ela fica horrorizada, ela fica escandalizada, ali, os jornalistas todos escandalizados, mas na real é que todo mundo ali precisa dessa polêmica e precisa desse circo na entrevista, no debate, por um simples fator: isso dá audiência. Isso faz o tema crescer nas redes, isso vai pautando, né,
Você pega aí o caso do Pablo Marçal, ele cresce nas redes, ele pauta a mídia tradicional que está ancorada nessa lógica das redes. A imprensa não é obrigada a chamar o Pablo Marçal para entrevista ou chamar ele para debate, mas chama porque sabe que ele é um cara que tem voto e é um cara que tem muita audiência, que vai fazer a audiência crescer. E é exatamente isso que está acontecendo. A Folha divulgou dados do Ibope mostrando que o Marçal está dando audiência para as televisões. Então, assim, gente, a imprensa fica toda cheia de nojo para lidar com essas figuras, de fora ali do clube que eles estão acostumados, mas a verdade é que ela depende dessas figuras para ter audiência hoje. Se você pesquisar, você vai ver que a TV Cultura está numa situação financeira difícil já tem um tempo, e para eles é bom trazer essa audiência que o Marçal traz nesse tipo de entrevista. E aqui também dá para ampliar um pouco esse debate sobre o papel da TV pública, né? O Brasil não tem um grande sistema de TVs públicas e o que tem é um negócio capenga, dependente de anúncio, dependente de correr com o pires na mão em cima de político, e a audiência que vai levando, né, a essa questão, a essa dependência das redes e tudo mais. Então, assim, só a título de comparação, eu queria trazer o exemplo da Alemanha, né? Na ultrasocialista Alemanha, existe um sistema bem robusto de TV pública. A população tem a cultura de assistir a TV pública, que produz muito conteúdo de qualidade, e detalhe, existe na Alemanha um imposto da TV que o cidadão paga para bancar a TV pública. E qual que é a necessidade desse imposto? As pessoas elas pagam o imposto da TV justamente para evitar que essas TVs dependam de anunciantes. Geralmente, quando acontece esse debate, fica naquela questão: você prefere parar de pagar um imposto ou você quer que a TV pública dependa de anunciantes? Isso tudo é colocado na equação para as pessoas decidirem, né? E ainda tem uma outra coisa, né? Por conta desse sistema de TV públicas, também há uma linha mais ampla em relação ao debate público, ao debate político, em relação à cobertura política, e isso consegue criar uma cultura de discussão política. A Alemanha tem programas de debate sobre temas polêmicos que englobam gente de todos os partidos. Inclusive, a Sarah Wagenknecht, né, que eu comentei na live de ontem, ela ganhou muita projeção por participar desses debates. E tem outra. Com a TV pública foi criado também um sistema de streaming público que é gratuito e pode ser acessado para qualquer um, né? Inclusive aqui do Brasil, que é o ARD Mediatek. E, inclusive, fica a dica para quem está aprendendo alemão, né? Eu estudei alemão por um tempo, eu tenho até que voltar, e o Mediatek tem muita coisa ali boa para praticar, dado que é mais difícil, né, você encontrar filmes e séries em alemão em alguns serviços, né? Até tem alguma coisa na Netflix, mas nem se compara em relação ao inglês, então fiquem atentos. Alguns programas são restritos para a Alemanha, mas aí você pode botar um VPN da Alemanha e assistir normalmente, né? Isso se o Xandão deixar. Vejam, eu nem digo que aqui no Brasil tem que existir um sistema como o alemão, mas você não tem um sistema decente de TV pública e o que se tem é uma situação ali bem precária, né? De um lado você tem uma TV Cultura que já está bem estabelecida, mas que tem dificuldade financeira, e do outro lado uma TV Brasil que deveria ter sido criada para ser uma BBC brasileira, mas virou uma TV Lula e um cabide de emprego para jornalista alinhado com o partido, e antes também era uma TV Bolsonaro e por aí vai, de acordo com quem está no comando, né? Ninguém está preocupado em bancar um grande sistema de comunicação público. E aí seria interessante pensar, né, uma TV pública nesse sistema público de abrangência nacional, capaz de estar orientada ali aos interesses estratégicos do Brasil, que seria capaz de organizar debate, programa, vários outros serviços orientados à garantia desses interesses, da soberania brasileira, e não de garantir anunciante, garantir clickbait, garantir essa audiência passageira pautada pelas redes sociais. Pode parecer bobeira, mas eu acho que isso ajudaria muito a melhorar a situação do debate público no Brasil. Só que aqui entra um outro ponto que eu já mencionei antes, que é o enorme elitismo do jornalismo brasileiro. O que acontece no Brasil? Esse jornalismo dos grandes meios, ele acaba sendo um dos representantes dos interesses de uma determinada elite, né? No vídeo da terça-feira, eu comentei sobre essa reflexão da dicotomia ali entre porto e interior no processo de colonização da América Latina, e uma coisa é muito curiosa. O jornalismo está muito associado a essa dinâmica do porto, né? A essa dinâmica de você ter uma elite ali associada a um certo liberalismo, uma certa elite cosmopolita que se olha e que se inspira na Europa, em outros lugares do mundo, e que tenta ali ter um olhar de tutela para o resto do Brasil, especialmente para o interior, né? E aí essa mídia, esse jornalismo, né, é estranho a todas essas expressões dessa dinâmica dos representantes e do interior, que é representada ali pelo cidadão fora dessa mentalidade cosmopolita, né? Você tem uma tentativa de cooptação, você tem um simples deboche, o escárnio, que vem junto com esse elitismo. E aí vem uma dinâmica que eu já mencionei aqui, que é uma dinâmica de tutela, e que foi presente, né, que eu vi presente ali toda hora na entrevista do Marçal no Roda Viva. O jornalismo, de uma forma até bem semelhante à do judiciário, né, ele tenta tutelar a vontade popular no Brasil.
E aí ele estranha, pelo menos nesse primeiro momento, tipos ali como o Bolsonaro, como o Marçal e outros, né? Só que esse jornalismo pegou para si essa ideia arrogante de achar que está num nível superior da média do brasileiro, nos cantões, nas franjas ali desse liberalismo cosmopolita, né, como é o caso de São Paulo, e que ele não percebe é que no Brasil profundo a chacota é ele, é esse jornalismo. E aí você tem, por exemplo, essa discussão do populacho, né, na televisão, não sei se vocês lembram, que são esses programas populares, né, esse programa cheio de coisas ali que são muito populares no Brasil profundo, né? Então você tem ali o programa do Ratinho, que é um grande exemplo disso, o próprio programa do Silvio Santos, né? Você tinha essa dinâmica desse estranhamento, né? De trazer o povão para a TV, de fazer uma programação alinhada com o povão. E existe essa dinâmica, existe muito essa dinâmica, esse preconceito, e eu acho que isso envolve essa questão aqui, né? E aí, assim, essa postura é tão curiosa e ela foi tão presente nessa entrevista do Marçal no Roda Viva, que dá para trazer tantas coisas aqui que daria para fazer um vídeo de mais de 1 hora sobre esse debate, sobre essa entrevista, né? Por exemplo, praticamente não teve debate de proposta. Na entrevista inteira, eu contei, se eu não me engano, teve 3 perguntas sobre propostas. Uma sobre teleférico, uma sobre o prédio de 1 quilômetro e outra sobre meio ambiente. A outra pergunta que eu achei que ia ser sobre proposta era sobre a questão da transmissão das reuniões do secretariado, mas foi para atacar a questão das relações, ainda das supostas relações do Marçal com o PCC, né? Teve uma hora que foi bizarro também, né? Quando a Vera Magalhães perguntou para o Marçal sobre ele se utilizar o tempo inteiro ali do termo abençoar, né? Falando que aquilo era um termo evangélico e que não cabia na gestão pública. Aí o Marçal foi lá e respondeu falando que era uma palavra da língua portuguesa e que poderia ser usada em qualquer contexto. E aí depois teve a discussão de religiosidade, dele apontando o preconceito que essa turma tem com o evangélico. E assim, gente, tem sim, tá? A questão aqui não envolve concordar com o Marçal, que eu nem concordo com ele, mas reconhecer que esse tipo de coisa acontece e que isso joga as pessoas no colo da direita o tempo inteiro. Quantas vezes a gente não viu aquele trecho da Fernanda Torres no próprio Roda Viva em que ela fala que ela tem preconceito contra crente? Quantas vezes isso foi compartilhado à exaustão? Não tem muito tempo mesmo, eu coloquei aquele trecho da Marilena Chauí, horrorizada com o Uber, falando com ela para ela ir com Deus. Gente, isso é uma questão. E aí fica essa dinâmica toda ali do Roda Viva chegando ali com aquele ar de superioridade, achando que eles estão por cima do Marçal, que eles estão se rebaixando a fazer aquela entrevista, que ele foi lá e jantou todo mundo. Teve a parte também do hip hop que foi surreal, que o cara tentou questionar eles, que se ele tinha direito de gostar de Racionais, e aí com aquele papo, não, mas que se você gosta, você está gostando errado, querendo tutelar o gosto dele. E assim, olha, gente, eu acho o Marçal um 171 completo. Mas tinha hora que até eu ficava incomodado com a postura dos jornalistas, o deboche, a questão de querer vender superioridade, afirmando o tempo inteiro que ali não era lugar de corte, como se o corte do TikTok fosse inferior ao jornalismo supostamente elevado dali, né? E vejam, essa é uma postura de tutela que não acontece só com o Marçal, não, tá, gente? Eu lembro bem de 2 entrevistas do Ciro no Roda Viva, que foi a mesma coisa. A primeira foi ali em 2020, na hora que a pandemia estava começando, e o debate era basicamente em torno de tentar tirar o Ciro do sério, forçar polêmica, entrar nessa questão de tutela. O debate estava comendo sobre a pandemia, sobre o coronavírus, e a Thaís Oyama, né, que estava na bancada, perguntando o Ciro sobre Venezuela. Teve um outro jornalista lá com uma postura totalmente babaca, zombando do Ciro quando ele disse que teria, né, uma pressão muito grande de inflação no futuro. E aí a inflação de fato subiu depois, especialmente em 2021, e o cara foi lá tentar se explicar, falar que as expectativas mudaram, né? Como sempre, com esse papinho aí para justificar a previsão de que não acertou, como toda boa pseudociência, né? E em 2022, durante a campanha, um dos jornalistas, né, na entrevista do Ciro também, já ali no período eleitoral, ele zombou das propostas do Ciro no meio do programa. Ele foi fazer uma pergunta, ele inclusive é colunista da Folha, escreveu uma coluna recente que eu li sobre o crescimento da economia, que foi uma grande piada, inclusive, né? E aí ele foi fazer a pergunta, começou a ler as propostas do Ciro e começou a rir. Tanto que o Ciro até perguntou do que ele estava rindo. Então, assim, esse é o nível desses caras, dessas pessoas que estão ali na bancada, né? Eles não entendem o povo, não entendem as expressões do povo, acham que estão num grau acima da sociedade, uma espécie de Olimpo, onde são aceitos pelos barões, pelos donos do poder, e se acham aí, né? Ficam com o nariz em pé, nariz empinado, achando que estão gastando, né? E aí, toda vez que você tem que lidar com algo que está fugindo do tradicional, que foge ao que eles estão acostumados, né, eles entram em parafuso, eles não conseguem reagir, né? E aí, assim,
O Pablo Marçal jantou eles, eu ainda acho que ele vai ganhar voto. O Jones ele fez um vídeo também comentando isso, que eu achei muito interessante o vídeo dele, só que ele comentou que ele acha que o Pablo Marçal foi mal. Eu não acho não, tá? Eu acho que a audiência foi muito grande, ele ganhou projeção e ele vai ganhar voto em cima disso. E, gente, não se espantem, eu já falei aqui, não se espantem se ele ganhar essa eleição. E aqui eu queria entrar no último ponto, que é sobre a falência da economia e como que isso tem tudo a ver com a falência da política e com esse discurso do Pablo Marçal. E é justamente aqui que eu acho que mora o calcanhar de Aquiles dele. Na real, no Brasil hoje, ninguém mais acredita na política, né? A gente tem uma crise de representação que foi expressa ali pelas grandes manifestações ali a partir de 2013. O brasileiro não se sente representado pela política mais, houve um afastamento muito grande e a gente está vivendo essa crise até hoje, ela não passou. Acontece que a direita soube ler isso melhor do que ninguém. A gente tinha um sistema ali que estava no governo, né, um partido, o PT, que ele estava identificado com a esquerda se posicionou muito mal em 2013, ela não conseguiu dialogar com aqueles sentimentos, inclusive muito por conta dessa questão de tentar defender o PT, e aí a direita foi para a linha da oposição, foi para a linha do antissistema e herdou boa parte dessa insatisfação com 2013, né, a partir daqueles protestos de 2013. Mas por que a política não representa ninguém, né? Vamos ser sinceros, a política, no grosso modo, ela foi comprada pelo dinheiro. Foi comprada pelos grandes interesses de uma parcela minoritária da população. O cara vai lá pedir o teu voto, mas assim que ele sai da campanha, ele está lá votando contra você o tempo inteiro. Então, assim, a população queimou com isso. Ela falou: não quero mais, chega. E aí, o que, que acontece? Só que aqui tem um probleminha que é o seguinte: as pessoas elas tendem a olhar só para a figura do político corrupto, né? As coisas dão errado no Brasil, não é porque tem um manual de fazer certo, é porque tem alguém se beneficiando das coisas dando errado. Por trás dessa política corrupta, há um sistema político corrupto e há um sistema que está além da política que também é corrupto, e esse sistema não é necessariamente a política brasileira. Existe um sequestro da política no Brasil pela economia e esse sequestro está lá na política econômica, está lá na política monetária. Então, por exemplo, está lá no governo aumentando imposto do consumo e aliviando para os ricos, está lá no governo botando trava nos gastos e no investimento público quando é para falar de saúde, de educação, de segurança, e quando é para enriquecer os banqueiros, para aumentar a grana que esses caras estão ganhando, ele não tem trava. Então, se você já vê essas prioridades, né? Existe um sequestro da política monetária a partir do Banco Central que só privilegia os bancos e o sistema financeiro e o povo fica de fora. Aí entra essa questão da falência da economia, porque esse sequestro ele está ancorado em ideias, em teses econômicas que cada vez estão mais erradas, né? Se provam cada vez mais erradas sobre como as coisas realmente funcionam. E essas ideias erradas, elas são financiadas e propagadas à exaustão pela mídia, essa mesma mídia elitista que está julgando e que está entrevistando e que está querendo botar para quebrar aí com essas candidaturas. E aí, o que acontece? Você tem uma falência da economia, uma falência dessas ideias econômicas que são colocadas em prática por uma classe política que, no fim das contas, a grosso modo, ali no geral, ela se corrompeu. E aqui entra o calcanhar de Aquiles do Marçal. Nas poucas vezes em que ele falava de política e de economia, era justamente para reafirmar essas ideias erradas e que beneficiam esses poucos aí que eu falei para vocês. É o discurso batido de que a direita é a turma da austeridade, do corte, do Estado mínimo, que é uma grande lorota. E aqui eu lembro para vocês só um caso, mas vocês podem pesquisar mais. O Reagan é o grande símbolo, né, dessa nova direita lá nos Estados Unidos, e o pessoal aqui do Brasil gosta muito dele. O Reagan, ele fez o maior déficit na época dele nos Estados Unidos. Foi ele que aprofundou a dívida dos Estados Unidos, que aumentou o déficit. Né? Então, esse papo da austeridade, e se você for pesquisar, você vai ver que na realidade a situação é muito mais diferente. Então, você tem também repetição ali que o Pablo Marçal tem em relação à defesa de terceirização, de privatização. Vocês lembram do caso da Sabesp agora? A Sabesp foi privatizada, eu já fiz um vídeo sobre isso, em que muito provavelmente teve corrupção ali, gente. Foi uma questão grosseira. Então, você vai vendo, né, a contradição do Marçal, né, esse apelo a um sentimento de prosperidade que as pessoas têm e elas têm o direito de ter, mas a defesa de uma política e de uma política econômica que não gera prosperidade. Então, assim, no fim das contas, ele é só mais um fantoche dessa turma que ele está falando que ele está combatendo. A esquerda também quer ser fantoche dessa turma e aí você tem uma situação de falência total. O Marçal, no fim das contas, ele não vai ter capacidade de entregar o que ele está prometendo, e aí ele lembra muito Dória nessa questão, né, de tentar se vender ali de novo
fora da política e tudo mais, e eu acho que ele pode ter um fim parecido com o do Dória, porque existe uma diferença, mesmo que ele esteja ameaçando o bolsonarismo, é que o Bolsonaro ele tem uma pegada mais cultural, mais identitária, que segura uma turma com ele que eu acho que hoje o Marçal não tem. E aí entra essa questão, né? O Bolsonaro, apesar também dele defender essa agenda, o centro do discurso do Bolsonaro não é essa questão econômica. E aí, só que a gente vê, né, uma situação em que a falência é generalizada, ninguém tem resposta, nem esses caras que estão falando aí que vão enfrentar o sistema. E aí o que você tem nesse processo todo, né? Uma falência tripla. A economia ela funciona para 1% da população e os outros 99% se ferram. A política se vende a esse 1% enquanto tenta ganhar o voto do 99%. E o jornalismo fecha os olhos para isso tudo e acha que essa dinâmica corrompida é sinal de democracia e de civilidade e de instituições funcionando. E toda hora sai um sujeito novo dizendo que é antissistema, mesmo estando na mão do sistema, e aí a gente tem a nossa crise prolongada. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaria de agradecer quem acompanhou até aqui. Vou deixar minhas redes na descrição. Meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord para vocês entrarem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.